Boa noite. Com grande alegria nós estamos aqui. Eu sempre digo que é uma grande alegria, independente de nós sabermos, né? Se nós estamos com pessoas no momento nos assistindo ou não. Porque nós sabemos que toda palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. E ela procura um alvo e ela cumpre um propósito de Deus. Então, geralmente, quando o Espírito Santo coloca algo em nosso coração para nós estarmos compartilhando, isso independente de quantas pessoas nós iremos alcançar, nós sabemos que se tocar no coração de uma vida, de uma pessoa, isso já é o suficiente. Porque a palavra de Deus, ela fala para a gente que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, se a gente tiver que pregar para falar para uma pessoa, nós estaremos felizes e satisfeitos, porque nós teremos cumprido o propósito de Deus para nós nessa vida e nessa caminhada. E hoje nós tivemos a graça de ouvirmos algo da parte de Deus, algo que veio de encontro ao nosso coração, algo que veio de encontro aos nossos anseios e algo também que alegrou a nossa alma, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa caminhada, nós que servimos a Deus, nós temos uma preocupação. Será que o caminho que eu estou percorrendo, será que os passos que eu estou dando estão sendo direcionados por Deus? Ou será que em algum momento eu tenho tido uma atitude minha, pessoal, que tem me levado a alguns caminhos? Isso me preocupa, porque quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, ela fala que o homem faz planos, mas a direção vem do Senhor. Ela diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final conduz à morte. Muitas vezes as pessoas fazem coisas, né, de maneira errada e aquele caminho vai levar a consequências terríveis. Então nós devemos estar sempre preocupados com os caminhos por onde nós temos andado e se realmente Deus está à nossa frente, nos orientando, nos guiando, porque nós devemos ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são nascidos do Espírito devem ser guiados pelo Espírito. E meditando nessa tarde sobre aquilo que veio ao nosso coração da parte de Deus, ele trouxe ainda há pouco, há uma hora e pouco atrás, um versículo da sua palavra que é muito conhecido e particularmente fala bastante ao nosso coração. Ele está lá no livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 11, e ele diz assim para a gente: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse texto fala de uma promessa que o Senhor faz para o seu povo. E se nós lermos um pouquinho mais atrás, nós vamos ver sobre o jejum que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus, não é? E onde ele vai falar para o seu povo que o que o agrada não é simplesmente a abstinência, a abstenção de coisas, de alimento, né? E um sacrifício só para o corpo, mas ele fala de atitudes que dizem respeito à nossa alma, que dizem respeito às nossas emoções, né? Sobre se preocupar com o próximo, sobre estender a mão a quem está precisando, sobre o acolhimento, sobre se preocupar com aqueles que estão cativos, com aqueles que estão aprisionados. Isso deve ser a real necessidade de nós estarmos vivendo preocupados em exercer e executar esse tipo de sacrifício, que é o que agrada a Deus. Então nós podemos dizer que quando o homem pratica essas coisas boas, ele atrai para si algumas promessas que vêm da parte de Deus. E entre essas promessas tem essa, né, que está aqui relatada no versículo 11, a gente vai meditar um pouquinho sobre ela.
Um pouquinho anteriormente, né, vai dizer que a tua luz romperá como a alva, a tua cura brotará rapidamente, a tua justiça irá diante de ti. Aí no versículo 8, e a glória do Senhor será a tua retaguarda, aquilo que vai atrás de nós. O Senhor vai à nossa frente e atrás vai a glória dele. Por onde nós estivermos andando, nós estaremos então guiados por Deus, levando a sua glória. E aí, ele fala, né, que quando a pessoa clamar, ela será ouvida. Quando a pessoa gritar por socorro, o Senhor vai estar presente. Então tem uma promessa maravilhosa, quando a gente se preocupa com o próximo, quando a gente se preocupa com o nosso semelhante, nós chamamos a atenção do Senhor para a nossa vida. E ele faz então essa promessa: o Senhor te guiará continuamente. Ter o Senhor como guia de todos os nossos passos, de todas as nossas decisões, de toda a nossa caminhada é o que faz a diferença. Quando o Senhor nos guia, nós temos segurança. Quando o Senhor nos guia, nós temos paz. Quando é o Senhor nos guiando, nós sabemos que o nosso fim será um bom fim, teremos um bom futuro, porque é o Senhor quem está direcionando os nossos passos, é o Senhor quem está conduzindo a nossa vida. Então toda a nossa bondade atrai a presença de Deus para que Ele venha nos direcionar através do seu Santo Espírito, guiando. O Senhor te guiará continuamente. E diz aí que o Senhor fartará a tua alma. Nós falamos há pouco tempo que o homem é um espírito que tem um corpo, né, que tem uma alma e habita num corpo. O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo, ou seja, né, nós temos o fôlego de vida soprado em nós que nos faz sermos seres humanos, pessoas, né, com vidas dadas por Deus. Nós temos uma alma. A nossa alma são as nossas razões, as nossas emoções, a nossa vontade. E o texto fala que o Senhor fartará a tua alma. Nós vemos hoje que o maior problema da sociedade está relacionado às emoções. E se tem uma coisa que é verdade, nós ouvimos de um pregador que eu admiro muito, e ele fala o seguinte: o diabo não precisa fazer muito para nos destruir. É só ele tocar nas nossas emoções e a gente mesmo se autodestrói, né? Quando nós permitimos que alguns pensamentos, né, dominem a nossa mente, porque a alma está ligada diretamente aos nossos pensamentos, razão, emoção, vontade, nosso intelecto, né? A mente, ela age em conjunto, a alma age em conjunto com a mente. Então a Bíblia fala para a gente como imagina na sua alma, assim ele é. Então, a ideia que nós fazemos de nós mesmos, nos nossos pensamentos, na nossa alma, vai refletir em tudo aquilo que nós achamos de nós mesmos. Então, muitas vezes, se nós nos achamos fracassados, nós nos achamos incapazes, todo o nosso corpo vai refletir e nós vamos agir em cima dos nossos pensamentos e vamos viver realmente como fracassados, como desanimados, vamos viver como infelizes, porque é a imagem que nós criamos de nós mesmos, né? E quando nós permitimos que isso domine os nossos pensamentos, Satanás vem então nos oprimindo, nos colocando para baixo, vem a depressão, vem as angústias, né? Vem a ansiedade, quando nós permitimos que a nossa alma, a nossa mente seja dominada por esses pensamentos que não são os pensamentos de Deus para nós. Mas quando o Senhor nos guia, Ele fala que vai fartar a nossa alma até em lugares áridos, ou seja, até em lugares secos. Eu costumo fazer uma pergunta, né? E muitas vezes a gente está assim, e ainda há pouco nós estávamos conversando sobre essa situação. Quantas vezes você já dormiu o dia inteiro? Quantas vezes você passou de um dia para o outro dormindo, mas você se sente cansado? Quem nunca passou por isso? Eu passei, eu passo, e tantas outras pessoas ao redor do mundo passam por isso.
Mesmo o físico estando bem, mesmo você tendo dormido, você sente um cansaço, você sente um peso. E eu falo para você, esse peso não é do teu corpo, esse peso vem da tua alma, vem das emoções, vem daquilo que você tem carregado, né? No seu lado espiritual, seus pensamentos, tudo que está acumulado dentro de você, reflete no teu físico e você sente então esse peso. E Jesus ele fala para a gente, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus fala que o peso dele, o jugo dele, né, quando nós estamos caminhando com ele, não é nada pesado, não é algo que nos sufoca, pelo contrário, ele alivia o nosso peso. Então eu quero dizer que para uma alma cansada, só Jesus tem a solução. Para uma alma desesperada, só Jesus tem a solução. Muitas vezes eu já passei por isso, eu não tenho vergonha de falar. As pessoas têm depressão, têm ansiedade, fazem uso de medicamentos e muitas vezes precisam mesmo, porque a depressão, a ansiedade, ela tem a ver também com alguns sintomas físicos e às vezes para controlar você precisa medicar para controlar os sintomas do físico. Mas são situações e circunstâncias que vêm da nossa alma. Então eu posso dizer para vocês com experiência própria, só Jesus pode tirar o peso da nossa alma. Muitas vezes é o peso da culpa, muitas vezes é o peso do fracasso, muitas vezes é o peso das exigências que a sociedade nos impõe e que nós não nos achamos capazes de estar à altura daquilo que esperam de nós. Então vem tudo isso sobre o nosso ombro e isso pesa na nossa alma. Mas Jesus disse que ele dá descanso para as nossas almas. Então só Jesus pode dar descanso para as nossas almas. Como eu já falei, os medicamentos aliviam sintomas, né? É como se fosse causa e consequência. Nós vamos tratar das consequências, mas a gente tem que ir na raiz do problema. E a raiz do problema está no nosso interior. A raiz do problema está na nossa alma, a sede das nossas emoções. Então nós precisamos tratar da nossa alma. E ninguém entende melhor de alma senão aquele que nos criou. E Jesus, nos conhecendo, sabendo quem nós somos, ele disse para ir até ele, para que nós pudéssemos encontrar então descanso para as nossas almas. E o Senhor promete aí no texto, o Senhor fartará a tua alma até em lugares secos, ou seja, até nos desertos, né? O Senhor fartará a nossa alma até em situações em que nós nos encontramos nos desertos da vida. O que são os desertos, né? Onde há escassez. Pode haver escassez de coisas materiais, pode haver escassez de pessoas ao nosso lado, pode haver escassez de apoio psicológico, apoio espiritual. São vários tipos de deserto, né? Muitas pessoas não têm dificuldade financeira, muitas pessoas não passam por desertos financeiros, mas têm os seus desertos na alma. Tanto é que a gente vê que a maioria das pessoas que cometem, por exemplo, né, suicídio ali na Ponte Rio-Niterói, nós temos um amigo que trabalhava ali numa das cabines, né? E ele falava pra gente que todos os dias alguém se lança da Ponte Rio-Niterói e tira a própria vida. E ele perguntou pra gente assim, vocês acham que quem tira a vida ali são pessoas que têm fusquinha, são pessoas que têm carro velho? De forma alguma, são pessoas que têm carros bons, são pessoas que têm uma posição, mas enfim, é tanto desespero, tanto peso, tanta angústia para sua alma que elas não conseguem suportar, elas não conseguem encontrar uma saída e acham que a solução é tirar a própria vida. Muitas delas se tratam, muitas delas buscam apoio no psiquiatra, no psicólogo, mas realmente quem dá a solução é aquele quem criou a nossa alma.
né? Somente Deus, através de Jesus Cristo, no nosso espírito, pode dar paz, pode dar alegria, pode dar esperança e pode trazer vida. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só Jesus pode trazer um significado, então, para a nossa alma, para as nossas emoções. Às vezes as pessoas falam assim para mim: poxa, você é tão calma, você passa pelas adversidades, você passa pelos problemas, você fica nervosa muitas vezes, mas você consegue manter a paz, você consegue manter o equilíbrio. E eu posso, sem demagogia nenhuma, falar para as pessoas o seguinte: porque a minha paz não depende de circunstâncias. A minha paz não depende da minha casa, a minha paz não depende de eu ter um carro ou de eu não ter um carro, a minha paz não depende de eu ter dinheiro ou de eu não ter dinheiro, porque a minha paz não depende de coisas, a minha paz depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e Ele é o príncipe da paz. E ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus oferece é uma paz que ultrapassa os limites da compreensão humana. É uma paz que mesmo chorando eu consigo estar ali tranquilo, descansando, esperando em Deus. É uma paz que mesmo que eu passe por dificuldades financeiras, que eu não tenha um centavo no bolso, mas eu tenho paz e eu falo: Senhor, que nada venha tirar a minha paz. E o Senhor promete, então, aí, Ele fartará a tua alma até em lugares áridos e Ele fortificará os teus ossos, né? O Senhor promete, quando nós somos obedientes, quando nós somos conscientes do nosso papel na sociedade, quando nós somos conscientes de que, como servos de Deus, nós temos que fazer o bem pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, Ele promete cuidar, nos guiar, guiar os nossos passos, fartar a nossa alma da fartura de paz, fartura de alegria, fartura de todas as coisas boas que nós desejamos, fartura de esperança, coisas espirituais com relação à nossa alma, aos desejos da nossa alma. E ele diz: fortificará os teus ossos, ou seja, o nosso físico também é atingido. Muitas vezes nós sabemos que existem as doenças psicossomáticas, que são aquelas ligadas à nossa alma, que têm consequências, que têm efeitos no nosso físico. E é como falei, não basta só tratar o físico, tem que tratar a psique, tem que tratar a alma. E para tratar a alma, só Deus. Então, olha só, se os nossos ossos estão doentes, se os nossos ossos estão sentindo a dor de algo físico, eu tenho certeza, como acontece comigo, se o nosso estado emocional não estiver bom, todo o nosso físico será impactado, pela nossa alma. Então, mesmo que a gente tenha problemas físicos, dificuldade no nosso corpo, enfermidade, quando a gente está bem com a nossa alma, fica até mais fácil de suportar uma dor. E eu digo isso por experiência própria. Quando nós deixamos Deus nos guiar e Deus nos dirigir a todo instante, Ele nos livra de muitas coisas que poderiam trazer consequências para o nosso físico também, mas a nossa alma está em paz com Ele. Então todos os nossos caminhos serão planos. Ele fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Esse é o ponto central da meditação. Serás como um jardim regado. É a coisa mais linda de se ouvir. E hoje nós ouvimos da parte de Deus que a nossa vida é como um jardim fechado. Um jardim fechado nos dá a ideia de algo particular. Não é algo que todos têm acesso, mas um jardim particular é onde somente o Senhor tem acesso. Um jardim tem plantas, tem flores, mas o jardim também tem um jardineiro que cuida das plantas, tem um jardineiro que cuida das flores, que rega com carinho, com amor. E a Bíblia, ela fala para a gente, em diversos textos. No Salmo 1 diz que o justo será como árvore plantada junto a ribeiros. Veja bem, a palavra de Deus fala isso para a gente, que nós somos como árvores.
Então, uma árvore precisa ser cuidada desde o momento em que ela é lançada na terra, seja uma muda, seja uma semente, né? E a Bíblia também fala para a gente no Salmo 92, de 12 a 15, o seguinte: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então nós somos como a palmeira, nós somos como o cedro, e diz que ainda velhos, nós como plantação do Senhor daremos frutos para manifestar a verdade, a justiça, a bondade, a misericórdia do Senhor. E mesmo que como árvores, né, que é normal que elas envelheçam, ainda assim o Senhor cuida de nós, mesmo quando nós chegamos na velhice, a tal ponto, como disse Davi, né, que o justo não fica desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Nós estamos há 2 anos da pandemia e eu quero dizer, você consegue agradecer a Deus? Não nos faltou o teto, não nos faltou o alimento, não nos faltaram os cuidados de Deus. Eu particularmente, né, faço uso de medicamentos por causa de uma certa enfermidade, que é a fibromialgia, é um tratamento contínuo. E mesmo quando faltou recurso, não me faltaram os medicamentos, porque o Senhor cuida e Ele supre as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu digo que esse jardineiro que cuida de cada um de nós como suas árvores, como suas flores, ele não nos deixa faltar nada, ele está sempre nos regando, ele está sempre cuidando para que nós sejamos viçosos, cheios de vida, cheios de alegria, cheios de paz, de tal forma que as pessoas que passem por nós possam contemplar a beleza que sai de nós, não uma beleza própria, mas é a beleza do próprio jardineiro que se reflete nas plantas e nas flores do jardim. Nós somos as pessoas que refletimos a glória de Deus em nós, então não somos nós a glória dele. Se um jardim é bonito, se algumas plantas são lindas num jardim, quando nós encontramos, o mérito não é da flor, o mérito não é da planta, mas os méritos são daquele que cuida. Então, os méritos de nós sermos quem nós somos não nos pertencem, o mérito é daquele que nos cuida, daquele que nos guarda. E aqui diz que nós seremos como um jardim regado. Um jardim regado, bem cuidado, ele é cheio de flores que exalam perfume. E Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos, devemos exalar o perfume. As pessoas que passam por nós devem gostar de estar ao nosso lado por causa daquilo que nós exalamos. Mas tem servos de Deus que, ao invés de exalar o bom perfume, elas fedem por causa das atitudes. Eu faço uma pergunta nesse momento: você, como plantação do Senhor, como flor do Senhor, regado pelo Senhor, como plantado no jardim de Deus, você tem exalado um perfume ou você tem sido um mau cheiro para as pessoas que passam ao seu redor? Você tem sido um bom testemunho daquilo que o jardineiro fez na tua vida, do cuidado que ele tem por você, ou você tem sido um péssimo testemunho e o jardineiro tem sido envergonhado por causa do tipo de planta que tem sido você? Serás como um jardim regado, não falta água nesse jardim, e a fonte da água viva é o Senhor. Um jardim bem regado, um jardim cuidado, ele tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós devemos buscar estar sempre cheios dessa água viva que vem do Espírito de Deus.
E ele diz que nós seremos como um manancial cujas águas nunca faltam. O manancial é uma fonte, né? Uma fonte constante. Manancial é uma fonte de água, uma fonte abundante, né? O manancial está sempre fluindo, fluindo, fluindo. E serás como um manancial cujas águas nunca faltam. Mas que água é essa? Né? Certa vez uma mulher foi até Jesus e ela estava apanhando água no poço e Jesus pediu água a ela e ela disse: Senhor, eu não tenho como pegar água porque o poço é fundo. No caso da história aqui, a mulher samaritana. E Jesus falou então para ela: olha, se você soubesse quem é esse que está falando contigo, você ia pedir e eu ia te dar água viva para que você nunca mais tenha sede. Quem pode viver sem água? Ninguém. 75% do planeta é água, 75% do nosso corpo, a composição é líquido. Então nós não podemos ficar sem água. É impossível viver sem água. Então Jesus fala para aquela mulher: se você soubesse quem está falando contigo, você ia querer beber dessa água, porque você nunca mais vai ter sede. Quem beber dessa água que é Jesus. Quando nós temos essa fonte de água viva dentro de nós, além de nós não termos sede, todos os que passam por nós conseguem também beber dessa água viva, conseguem provar daquilo que flui de dentro de nós. E como fonte, como manancial de vida, de águas vivas, o que tem fluído da nossa boca? Palavras de bênção, palavras de maldição, palavras que geram vida ou palavras que matam? Porque, infelizmente, as pessoas às vezes se permitem ser uma fonte de veneno, se permitem ser uma fonte de coisas ruins, né? Que ao invés de causar um bem-estar, causa um mal-estar na vida do outro, porque exala maldade, exala palavras de desânimo, de fracasso, exala palavras de auto-engrandecimento, quando na verdade, quando nós estamos com o nosso manancial cheio de água viva, as palavras que sairão da nossa boca serão de engrandecimento ao autor da fonte e não a nós que somos os mananciais. Né? Não vem de nós, essas águas fluem do Espírito Santo e nós somos apenas os canais. Nós vemos que essa fonte jorra e deve jorrar a essência da água viva. Qual é a essência da água viva? O próprio Espírito Santo de Deus. Né? Quando a gente fala em espírito, muitas pessoas pensam que a manifestação dessa água viva é só com relação aos dons do espírito, mas eu não quero me deter hoje na manifestação da essência dessa água viva através dos dons do espírito, mas através do fruto do espírito. Porque ter dom espiritual é bom, edifica a igreja, edifica nós mesmos, mas se você for parar para pensar, os dons espirituais colocam em evidência a pessoa que tem os dons, né? Ah, fulano é uma bênção porque fala em profecia, fulano é uma bênção porque tem os dons de língua e dons de interpretação, ciclano é uma bênção porque tem o dom de operar maravilhas, o outro tem o dom de curas, né? Isso acaba colocando a pessoa em evidência, mas quando você tem na sua essência o fruto do Espírito, você está evidenciando aquele que está em você. Então, antes de desejar ter os dons do Espírito Santo, deseje muito mais o fruto do Espírito, aquilo que é produzido pelo Espírito Santo em nós. E é isso que deve jorrar através das nossas vidas como um manancial de águas vivas. Então, que tipo de essência deve jorrar através de nós? Gálatas 5:23, ele vai falar para a gente sobre o fruto do Espírito, né? Não frutos, no sentido de o fruto ser aquilo que o Espírito Santo produz, o que é produzido pelo Espírito. E ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito, agindo em nós, ele fortifica a nossa alma, a sede das nossas emoções, de forma que a gente passa a ser racional até na forma de lidar com as nossas emoções, e elas não nos dominam ao ponto de nos destruir. Porque se nós não soubermos lidar com a nossa parte emocional, nós mesmos vamos estragar a nossa vida e estragar a vida, o bom relacionamento com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então, a maior inteligência emocional que a gente conhece, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus, né? A ciência fala sobre a inteligência emocional, a psicologia fala sobre a inteligência emocional, a psicanálise fala sobre inteligência emocional, mas não existe inteligência emocional de fato para nós se não for gerada pelo Espírito Santo. É claro que muitas pessoas naturalmente, por sua capacidade, por seu jeito, por sua personalidade, conseguem desenvolver essa parte emocional, mas é muito mais fácil quando nós temos a ajuda do Espírito Santo e quando flui em nós os mananciais de água viva. Então é fácil de saber se o Senhor está nos guiando por aquilo que sai de nós como manancial de águas vivas. E a palavra diz pra gente, né, que o fruto do Espírito, né, e é ele quem deve dominar as nossas emoções, é o amor. O amor é a base. O amor é a base de tudo. O amor é a base das relações. O amor é a base das interações. O amor é a base entre amizades. O amor é a base entre famílias. O amor é a base entre homem e mulher. A base do relacionamento é o amor. E quando você tem amor, você tem respeito. Quando não se tem mais respeito num relacionamento, o amor já se foi há muito tempo, né? Então nós sabemos que se não tem respeito de um pelo outro, não tem amor. Então essa fonte não está jorrando corretamente o que deveria estar jorrando, essa essência do Espírito Santo, desse manancial. O outro fruto do Espírito é gozo. O gozo é alegria, é uma satisfação física, moral e intelectual. Ou seja, é nós estarmos bem com o nosso corpo, isso nos dá alegria. Quem consegue ficar rindo se estiver doente? Quem consegue ficar rindo se estiver com uma dor no corpo, né? Dor de dente, algo horrível. Há pouco tempo nós tivemos que fazer um canal, 2 canais, e foi algo terrível, dói muito. Eu nunca tinha passado por uma dor tão forte. Então, quando nós estamos, né, o nosso corpo passando por uma situação de dor muito forte, a gente não consegue manifestar esse gozo, essa alegria na plenitude, que é física, é moral e é intelectual, né? A alegria intelectual é quando a gente gosta de aprender, quando a gente tem acesso ao conhecimento. Isso nos dá alegria. Eu gosto de estudar, eu incentivo pessoas a estudarem. Isso traz, não é tudo, mas isso traz uma alegria, traz uma satisfação, aprender coisas novas, né? E a alegria também moral, ou seja, eu tenho consciência do bem que eu estou fazendo, como assim no capítulo 58 de Isaías, que foi de onde nós tiramos a base da meditação, que aquele que faz o bem, né? Isso é uma atitude moral, fazer o bem, ele terá várias recompensas, várias bênçãos da parte de Deus. Então, quando nós fazemos o bem pelo próximo, como quando nós desejamos o bem ao nosso próximo, nós sentimos essa alegria, essa satisfação. A paz, que é a relação tranquila entre as pessoas. Tem gente que faz um inferno na vida dos outros, mas quem tem Jesus, quem tem a fonte de água viva dentro de si, quem quer que essas fontes jorrem, né, através da sua vida, que você seja um manancial de águas vivas, você tem que transparecer, você tem que manifestar essa paz. A paz é fruto do Espírito.
espírito. Por isso a paz não deve depender das circunstâncias nem das situações. A paz depende de uma pessoa. E a Bíblia diz para nós que bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, se você é guiado pelo Senhor, se você tem um manancial de águas vivas, você tem que levar a paz por onde você passar. Longanimidade, o que é isso? É suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outro. Ser longânimo é você passar por determinadas situações, mesmo que não seja por você, mas para que outra pessoa não seja prejudicada. Então entra aí o fruto do Espírito. Como é que você pode engolir sapo? A longanimidade. Engole sapo, jacaré, serpentes e escorpiões, porque nós somos longânimos, né? Nós suportamos com paciência tudo aquilo que nos é contrário, mas isso só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Impossível ver alguém que se diz ser cheio do Espírito Santo sendo impaciente, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela será longânima, ela será paciente, né? Quantas vezes nós vemos pessoas que dizem ser religiosas que são piores do que aquelas que não são, né? E não tem nada a ver com religião, mas para nós que seguimos a Deus, para nós que temos padrões morais, para nós que temos padrões espirituais, por onde nós passamos, nós devemos manifestar a nossa longanimidade, a nossa paciência diante das adversidades. E diz que o fruto do Espírito também é fidelidade, é característica de quem é confiável, honesto e verdadeiro, ser fiel. Característica de quem é confiável, é honesto e é verdadeiro. Né? Nós somos chamados a manifestar a verdade, nós somos chamados para, por onde nós passarmos, nós manifestarmos o caráter de Cristo, e o caráter de Cristo é a verdade, a base do caráter dele é a verdade. Então, se nós andamos em mentira, nós não temos o fruto do Espírito de Deus em nós, que é a honestidade, a verdade e a confiabilidade. Tem um outro fruto, a mansidão. O que é mansidão? É característica de quem é manso, né? Brandura, meiguice, doçura e suavidade. Muitas pessoas falam para mim assim, você é tão doce, mas eu não sou doce porque eu quero. É uma personalidade? Tem muito a ver com a personalidade, mas todos aqueles que têm o Espírito de Deus têm essa capacidade, não é só para mim que tem essa personalidade, é para todas as pessoas. Todos os que são cheios do Espírito Santo têm que aprender a falar com meiguice, com brandura e com mansidão, mesmo que seja firme. A palavra de Deus fala para a gente que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Isso nos ensina, então, faz parte da inteligência emocional. Se o outro vem com gritaria contra você, se o outro vem com palavras ofensivas, se você reagir na mesma altura, o que você vai ter? Uma balbúrdia, uma confusão. Mas a palavra branda desvia o furor. Se o outro espera que você grite, você se cala. Então isso é uma característica daquele que tem esse manancial de água viva dentro de si e exala essa coisa gostosa, essa coisa boa da parte de Deus, de tal forma de que todos os que passam por nós conseguem ver a mansidão de Jesus. E ele falou, eu sou manso e eu sou humilde de coração. Quem é manso é humilde, porque reconhece que muitas vezes vai ter que calar quando o outro espera que você grite. Vai ter que esperar e aguardar em Deus quando o outro espera que você revide e faça justiça com as próprias mãos. Quem é guiado pelo Espírito de Deus consegue ter, em meio à turbulência, em meio aos furacões da vida, consegue manter esse equilíbrio.
quando a falta de dinheiro, quando a falta de recursos, quando a doença vem, quando os conflitos surgem, porque a mansidão é um fruto gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós. E o outro que é mais difícil para terminar, né? Essa parte da inteligência emocional que é operada pelo Espírito Santo de Deus em nós, e ele opera na nossa alma, na sede das nossas emoções. E é o domínio próprio. Isso é muito difícil. O que é domínio próprio, né? É a pessoa que consegue dominar seus impulsos, controlar seus atos, não revida, se controla. Eu tenho domínio próprio, né? Muitas vezes é difícil, mas a palavra de Deus, ela fala pra gente: se teu inimigo te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém lhe bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém tirar a tua túnica, tira também, dá a capa para ele. Né? E a gente fica pensando muitas vezes como isso é difícil, mas quando nós temos a direção, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos capacita para que a gente possa agir conforme Ele quer que a gente age. Isso é ser bobo? Não. Se simplesmente você vai evitar se desgastar, você vai evitar muitos desentendimentos, muitos contratempos, você vai se poupar, porque é o Espírito Santo quem age em nós, promovendo esse domínio próprio. Então, a primeira milha, que o outro obriga a gente a caminhar, é a milha da obrigação, e a segunda é da humilhação. Mas quem quer ser humilhado? Quem quer ser humilhado? Mas quando nós somos controlados nas nossas emoções pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o domínio próprio. Então, às vezes, a vontade é de explodir, a vontade é de botar para quebrar, muitas vezes, a vontade é de fazer justiça com as próprias mãos, mas aí vem o Espírito Santo com domínio próprio dentro de nós e ele fala: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras, e isso nos traz descanso para as nossas almas. Isso faz com que a nossa alma seja farta em pleno deserto da vida. Ele fartará a tua alma em lugares áridos, em lugares desérticos, em lugares onde você se sente só, abandonado, sem apoio e sem condição alguma de lutar muitas vezes. Mas o Espírito Santo agindo no nosso espírito, controlando a nossa alma, a nossa mente, nossos pensamentos, as nossas vontades, nós conseguiremos então ser um manancial de águas vivas, cujas águas nunca faltam. Quando Deus nos guia, é assim. É fácil a caminhada? Não é não, mas nós temos certeza que aquele que nos guia nos levará a um porto seguro. Ele sabe para onde ele está nos levando, mas nós temos que permitir que ele controle os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções e toda a nossa vida, os nossos atos sendo controlados por esse Deus maravilhoso, e Ele quer guiar a todos nós. E eu termino aqui deixando um salmo para vocês que diz o seguinte, Salmo 32:8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei consolo. Uma outra versão diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e guiar-te-ei com os meus olhos. É Deus quem dá instrução. É Deus quem traz à nossa mente a maneira como a gente deve se portar. É Deus quem traz aos nossos pensamentos por quais caminhos nós devemos ir ou quais caminhos a gente deve evitar. E quando Ele diz, ensinarei o caminho que você deve seguir, muitas vezes nós queremos pegar atalhos, porque atalhos chegam mais rápido, mas com Deus não existe atalho, existe caminho. E Ele fala que Ele vai nos guiar e nos conduzir pelo caminho em que nós devemos seguir. Qual o caminho você tem andado? Será que é Deus quem te guiado? Ou será que você tem procurado com seus próprios pés traçar os seus próprios caminhos, o seu próprio curso? Como a Bíblia nos diz, né? No Provérbio capítulo 16, versículo 1,
ele fala do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Que não venha dos nossos sentimentos, que não venha das nossas razões, que não venha das nossas frustrações, que não venha dos nossos fracassos, que não venha dos nossos pensamentos, a direção que nós devemos tomar, mas que venha de Deus, porque quando vem de Deus, Ele faz com que a nossa alma possa desfrutar dessa fartura de bênçãos espirituais e que nós sejamos como um todo esse manancial de águas vivas e todos os que passam por nós podem saciar a sua sede. São muitos os sedentos do caminho, são muitas as pessoas precisando da nossa postura como manancial de água viva, e esse manancial deve estar com o seu compartimento, que é o seu interior lavado, purificado, santificado, e que não tenha nada que venha impedir o fluir dessas águas, nem amargura, nem angústia, nem dor, decepção, nada desse mundo deve ficar entulhando o canal a fim de que não possam fluir esses mananciais de água viva que vem do trono de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor possa te guiar, que o Senhor possa te guardar e o Senhor possa te conduzir no caminho que Ele tem para a tua vida, para a minha vida, e não no caminho em que nós queremos andar. O Senhor seja contigo, o Senhor seja com todos nós e que tenhamos um final de dia abençoado, sabendo que o nosso Deus cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente, cuida da nossa alma e supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sejam necessidades do corpo, sejam necessidades que venham suprir, né, o que o nosso corpo precisa, o corpo, a roupa, alimento, né, o teto, que Deus venha suprir tudo isso, mas que acima de tudo as nossas emoções também sejam guardadas e protegidas por Deus. E a palavra de Deus diz que a paz, que excede todo entendimento, todo raciocínio, guardará as nossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda a nossa alma e guarda as nossas emoções. Fiquem com Deus e obrigado por terem nos assistido. Se sentiu o desejo, passa essa mensagem para outra pessoa que talvez esteja sem direção, esteja toda atribulada e precisando receber da parte de Deus esse refrigério que vem através da fonte de água viva. Amém. Deus te abençoe.